Olá, eu sou Maurício Ferro, repórter do Poder 360. Hoje a gente está recebendo aqui o deputado federal Marcelo Freixo. Deputado, prazer. Prazer, Maurício. Obrigado pelo convite. Imagina, muito bom tê-lo aqui. Deputado, vamos começar perguntando sobre a sua adaptação, né, aqui em Brasília. Né? Passou muito tempo na política no Rio de Janeiro. Isso. E queria saber do senhor como é que está aqui, como é que estão os trabalhos e qual que é a sua percepção da cidade. Maurício, tirando o endereço, que eu nunca entendo onde eu estou, né, porque essas ruas, números, é muito diferente de qualquer outro lugar, mas é inteligente, né? Tem uma lógica. Eu estou demorando a entender a lógica, mas vou chegar lá. Mas eu gosto muito daqui, eu gosto muito dessa relação política mais madura, dos grandes temas. E acho que nesse momento do país eu vim na hora certa para cá, né? Eu fui deputado estadual no Rio de Janeiro por 3 mandatos e eu peguei exatamente a era do Cabral, né? O ex-governador Sérgio Cabral, que hoje está preso, condenado aí a 3 encarnações. E eu fui o principal opositor do Cabral. Quando eu fui eleito para deputado estadual, na eleição de 2006, foi quando o Cabral entrou para governador. E eu era o único deputado de oposição a ele, no primeiro mandato. Depois, porque eu só tinha eu no PSOL e todos os outros eram da base do governo. Então foi um momento muito importante no Rio de Janeiro de fazer aquele enfrentamento. Eu lembro perfeitamente de uma matéria na época, né, da revista Trip, inclusive, que o título era o Estraga Festa. Eu até reclamei, a matéria era boa, mas o título eu achei horrível. Falei, como estraga a festa? Eu adoro festa, não façam isso. Né? Porque, na verdade, o Rio era uma festa, né? Olimpíada, Copa do Mundo. Mas quem tinha um mínimo de crítica e percepção sabia o que estava acontecendo com o Rio. O tempo me deu razão. Né? As denúncias que eu fiz lá. Então, eu fiquei no Rio um tempo muito importante ter ficado no Rio, né? Só que nesse momento da saída de um governo, né, progressista, do governo do PT, com todos os problemas que teve, não foram poucos, para a entrada da extrema-direita, né, do governo Bolsonaro, muito importante eu ter vindo para cá. Acho que aqui é um momento decisivo, aqui o Congresso Nacional é um lugar importante da defesa da democracia brasileira. E eu estar aqui, para mim, é um privilégio, é muito bom. Eu gosto, é muito trabalho, né? Vocês que acompanham Brasília sabe disso, mas eu tô ao trabalho eu estou bastante adaptado. Distância da família, avião toda semana, isso vai demorar um pouquinho. O foco aqui em Brasília, então, é combater o bolsonarismo. Eu acho que é defender a democracia, né? Eu acho que a gente tem que defender a democracia. Eu acho que tem que defender os trabalhadores, tem que defender os mais pobres, né? Você tem aí mais de 3 milhões de famílias sem o Bolsa Família, você tem 38 milhões de brasileiros com trabalho informal, você tem 12 milhões de brasileiros desempregados. Você tem um PIB que nós tivemos agora, né, o resultado de um crescimento pífio, e o presidente faz piada. E o presidente leva um palhaço para falar por ele no momento onde ele deve explicações, onde ele deve falar de planejamento, onde ele deve tentar tranquilizar, né, e não fazer palhaçada. Então, nesse momento, eu acho que a defesa da democracia, a defesa das liberdades, a defesa dos mais pobres, aqui em Brasília é o lugar mais importante hoje. O senhor tem cobrado muitas explicações do presidente, inclusive também nas relações que ele tinha nos gabinetes, né, tanto claro, no gabinete do hoje senador Flávio Bolsonaro, né, quanto no gabinete dele próprio. O que parece para o senhor esse tipo de relação, né, das pessoas que ele emprega nos gabinetes com o cargo que ele ocupa? Claro. Maurício, eu conheço bastante a família Bolsonaro, porque eles são no Rio de Janeiro também. Né? E o Flávio Bolsonaro, ele foi deputado estadual comigo durante 12 anos. Os 12 anos que eu estive como deputado estadual, o Flávio esteve. Nós passamos de CPI juntos. Nós sempre pensamos muito diferente, mas sempre tivemos diálogo. Porque eu sempre tive uma capacidade grande de dialogar com quem pensa diferente, porque isso é democrático. O bom, seja nas famílias ou na vida pública, é você conseguir conviver com quem é diferente. Coisa que o Brasil está perdendo no governo Bolsonaro. A gente está trocando a diferença pelo ódio. A diferença não precisa ser movida por ódio, a diferença pode ser movida com paciência, né, com capacidade de escuta. É assim com os nossos filhos, é assim com os nossos pais, com nossos irmãos. Você é idêntico aos seus irmãos? Você é idêntico aos seus filhos? Não. Nós podemos ter diferenças e algumas profundas, inclusive. Mas você pode tratar disso com respeito, com carinho, com cuidado. A forma do Bolsonaro fazer a sua vida pública está levando ao Brasil o ódio como forma de fazer política. Isso é muito ruim, isso é muito grave. A gente não pode normalizar isso. Eu fui deputado com o Flávio Bolsonaro, eu tive muitos embates políticos, mas sempre tive diálogo. E eu vou te dizer uma coisa, eu fiquei surpreso.
Realmente eu fiquei surpreso. E olha que eu investiguei, eu fui presidente da CPI das milícias, né? Eu investiguei as milícias. O Flávio Bolsonaro, na época, ele reclamou da CPI das milícias, disse que era ruim, não devia ser a prioridade, mas ele votou favorável. Eu não imaginava que a relação deles com a milícia fosse tão profunda. O pai, não. O Jair, quando eu fiz a CPI das milícias, foi em 2008, o Jair defendeu a legalização das milícias. O que é um absurdo. Você pegar um grupo criminoso, um grupo que mata as pessoas, que faz extorsão, né, que domina uma área inteira, e dizer que aquilo tinha que ser legalizado. Isso é um negócio... Ninguém com vida pública devia falar isso. Ele vira presidente, né? E as relações entre a família e a milícia são muito mais profundas do que eu, como deputado estadual, consegui enxergar, né? A presença do Adriano, que era um chefe de milícia, mas um chefe de grupo de matadores. Olha o que a gente está falando, né? Com relação com o jogo do bicho. A família do Adriano estava dentro do gabinete do Flávio. O Adriano frequentava o gabinete do Flávio. O Queiroz, que é uma figura importante nas relações do Jair, do Flávio Bolsonaro com as milícias, era amigo do Adriano, respondia por homicídio junto com o Adriano desde 2003. Então são relações muito perigosas. E hoje a República Brasileira, eu acho que ela está muito ameaçada exatamente por isso. O governo Bolsonaro é um governo que tem ligações com milícia, tem a militarização dos grandes cargos da República. Pela primeira vez a Casa Civil está ocupada por um militar desde o Golbery, desde a época da ditadura. Então ele pega o generalato, né, e ocupa os cargos principais, faz uma política com o Exército. O Palácio do Planalto é todo composto por pessoas fardadas, né, hoje em dia. O que é muito grave, com todo o respeito que eu tenho ao Exército, o Exército tem uma função, que é de defesa. Não deveria se misturar com esse tipo de papel republicano, né? E não é um ou outro. Ele tem toda uma cúpula militar na República. Defende a milícia por outro lado e começa a estabelecer uma relação com a Polícia Militar que é o incentivo ao não respeito institucional. O episódio do Ceará é muito grave. Deputados da base ligados ao Bolsonaro estavam lá estimulando o motim da Polícia Militar, né? Policiais encapuzados, ameaçando o comércio, pedindo para fechar, atentado contra um senador da República, independente do julgamento, das atitudes do senador Cid Gomes. Você pode imaginar, não concordei com o que ele fez, ok, acho que cabe, mas um tiro para matar alguém não é aceitável. Isso não é maneira de você responder um erro, né? Então, o estímulo à ideia de que a polícia é uma polícia do presidente, esse recado, né, a polícia é uma polícia do presidente, o presidente tem uma polícia que é uma polícia militar com arma pública para ele, estimulando o não cumprimento das leis locais. Isso é muito grave, com milícia, com alto comando do Exército, com estímulo a grupo de extermínio. Você tem aí um presidente que eu acho que tenta fazer uma hegemonia, tenta ter o controle do país através da força. E, ao mesmo tempo, estimula a posse de armas e porte de armas para a sociedade como um todo. A gente está caminhando por um lugar de ameaça à democracia que a gente nunca viu antes. É diferente do que aconteceu em 64, né? Que foi um golpe civil-militar que tomou o poder. O Bolsonaro foi eleito. E quem é eleito tem compromisso com a democracia. Mas ele é eleito e ele começa a criar uma forma de poder, que é um poder de arma, que é um poder de fogo, que é um poder baseado no ódio, né, com alianças e com estímulo a uma força militar e um controle militar na sociedade, que é muito perigoso. Uhum. Ainda em relação às milícias e a essas relações também desses gabinetes com essas pessoas envolvidas em homicídios, no caso do Adriano, da morte do Adriano, houve notícias, a princípio, equivocadas que ligavam o Adriano ao caso Marielle. Acho que o senhor, naquela época, veio a público e esclareceu que não era sobre isso que tinha que ser explicado, né? Eu queria abrir o espaço também para o senhor esclarecer esse mal-entendido. Parece que o Adriano ele tinha que ser investigado pelas relações com a milícia e supostamente também com a família presidencial. O caso Marielle seria uma outra coisa. É verdade. É isso. Na época eu saí porque, enfim, acho que a gente tem que sempre ser correto na crítica, né? O Adriano, só para as pessoas que não são do Rio de Janeiro entenderem, porque é um negócio tão grave que é difícil as pessoas aceitarem e entenderem isso. O Adriano ele é um policial muito bem treinado, foi treinado pelo BOPE, capitão. E ele, em 2003, ele comete um assassinato. Ele e o Queiroz, que depois veio a ser assessor do Flávio Bolsonaro. E eles começaram a fazer muitas coisas juntos, o Queiroz e o Adriano.
O Adriano responde a alguns homicídios. E começou a ser investigado por envolvimento com um grupo de bicheiros, fazia segurança para bicheiros, contravenção e relações com milícia. Então ele tem negócios numa milícia de Rio das Pedras, onde o Queiroz fazia campanha para o Jair e para o Flávio Bolsonaro. Áreas dominadas por milícia. O Queiroz foi encontrado depois, né? Que ele passou um tempo sumido e apareceu lá. Onde o Queiroz foi encontrado depois, exatamente, na milícia, que é a mais antiga milícia do Rio de Janeiro. Porque milícia é um grupo, né, de policiais que domina uma área, que domina todas as atividades econômicas. A diferença de milícia para o tráfico é que a milícia faz política. A milícia tem relação com o poder. O tráfico nunca teve, no Rio, né? Então a milícia é uma estrutura de máfia. É isso que se dá. Então o Adriano ele é ligado ao jogo do bicho, à milícia e a grupo de extermínio, né? Foi um cara que foi milionário na polícia. Ele é expulso da polícia por relações com o jogo do bicho. Ele estava preso quando o Flávio Bolsonaro fez homenagem a ele, o Jair Bolsonaro fez homenagem a ele, e o Flávio foi entregar a medalha Tiradentes para ele, que é a maior honraria da Assembleia Legislativa, dentro da prisão. E visitou várias vezes, segundo uma pessoa que estava presa junto com o Adriano. Essas relações são relações muito inaceitáveis. Se eles fossem amigos de infância, ou fosse um irmão dele ou um primo que cometeu o crime, eu sei que ele está errado, mas ele é meu parente, ou é meu amigo de muitos anos, mas não é isso. A relação de amizade se estabeleceu já quando o crime acontecia. Talvez em função do crime, inclusive, das relações de domínio territorial. Isso é muito sério. Agora, o Adriano foi investigado pela Mostra Marielle, porque a Mostra Marielle, a Marielle era muito ligada a mim, ela foi minha assessora durante 10 anos, né? É uma morte muito séria. Ah, mas Marielle não foi a única que morreu. Isso é verdade. Nós temos 62 mil homicídios por ano no mapa de 2017 da violência. Mas o caso da Marielle, Maurício, ele precisa ser entendido como um caso diferenciado, não porque ela era minha amiga, não porque ela era mulher, não porque ela era do PSOL, nada disso. Isso não torna ninguém melhor do que ninguém. Mas a Marielle é morta por uma razão política. Você tem uma vereadora eleita numa capital, importante como o Rio de Janeiro, que é brutalmente assassinada por uma razão política, por um grupo político, e que ninguém sabe o que é. Isso tem que ser desvendado, porque você não pode ter, no século XXI, uma parlamentar assassinada por um grupo. Matar alguém não pode ser forma de fazer política, seja de quem for. Matar alguém não pode, você não pode aceitar que as pessoas fazendo política matem alguém. O que é isso? Né? Então, a Mostra Marielle tem que ser esclarecida, não porque ela é minha amiga, ou porque ela é do PSOL, mas porque você tem que descobrir que grupo político é capaz de matar como forma de fazer política. O Adriano foi investigado sobre a Mostra Marielle, mas ele não se descobriu na investigação o vínculo dele. Existe um grupo chamado Escritório do Crime, chamado assim no Rio de Janeiro. O que é isso? São grupos de matadores, são pessoas ligadas à polícia, ou que já foram policiais, ou são policiais, que sempre foram contratados a um valor caríssimo, são matadores profissionais, são pessoas muito treinadas. Receberam treinamento público, né? Treinamento público, inclusive, né? Que mataram, todo mundo no Rio de Janeiro sabe que mataram uma quantidade enorme nas guerras entre caça-níquel, entre jogo do bicho. Tem muita morte. Essas mortes sempre foram mortes encomendadas para esse. Não é um grupo único de amigos, não, mas são matadores conhecidos, chamados Escritório do Crime, de uma mesma região do Rio de Janeiro. A Mostra Marielle veio dali. Mas isso não quer dizer que o Adriano, que era desse grupo, tivesse envolvimento com essa morte. Tudo indica que não, pelas investigações, não sou eu que estou dizendo. Quem está dizendo isso é a Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro. Tanto é que tem uma prisão que é a do Rony Lessa, né? E também de um outro comparsa seu. Essas pessoas eram matadores desse grupo, mas não é o Adriano. Então, quando isso apareceu, muita gente falou, tem ligação com a morte da Marielle, para jogar a morte da Marielle no Jair Bolsonaro. Eu não faço isso. Acho que o Bolsonaro tem que responder por relação com milícia, por relação com matadores. Tem um monte de coisa que ele tem que responder, né? Se ele tem ou não envolvimento com o caso Marielle, que se investigue. Agora, o Adriano foi investigado e até esse momento não se descobriu nada. Então, só para que a gente separe. Agora, tem muita coisa sobre o Adriano que ainda vai ser revelada. Uhum. Agora, falando um pouco mais do Rio de Janeiro, o senhor estava mencionando há pouco sobre a oportunidade de fazer oposição aqui ao governo Jair Bolsonaro. Dá alguma vontade também de fazer oposição ao governo do Crivella no Rio? O Crivella, ele é uma oposição a ele mesmo, né? Assim, o governo é tão ruim, né, que é um negócio inacreditável. Assim. Hoje o Rio de Janeiro está num nível de abandono que a cidade não merece. O Rio de Janeiro tem uma capacidade de reinventar muito grande, né? O Rio foi vítima de uma quadrilha do PMDB, né, que envolve ali o Cabral, o Pezão, o Eduardo Paes, né, que envolve aquilo tudo ali, que saquearam o Rio de Janeiro, destruíram o Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro resiste.
Rio de Janeiro tem uma capacidade de se reinventar que tem muito a ver com as suas favelas também, né? Se você olhar as favelas, o Rio de Janeiro é uma cidade, a cidade do Rio, né? Que 1/3 dos seus moradores moram em favela. Não sei nem se todo mundo que olha para o Rio tem essa dimensão, né? É uma cidade onde a favela ele é um espaço construído, a cidade. Não existe Rio de Janeiro sem favela. E a favela não é só o samba, né? Tem um samba famoso no Rio que diz que o dia que a favela descer, né, tudo vai parar. Né? Na verdade, é o contrário. O dia que a favela não descer, tudo para no Rio de Janeiro. Eu sempre digo que o samba está errado. Né? Mas o samba tem direito a errar. Né? O samba é sublime, é divino. A favela desce todo dia para fazer aquela cidade funcionar. O dia que a favela não descer, a cidade para. A cidade deve muito à favela. A cidade é também a favela. E a favela é um espaço de reinvenção da vida no Rio de Janeiro. Isso é maravilhoso. Na favela você não tem a água, você não tem a luz, você tem precariedade, você não tem transporte. Se você olhar o crescimento da história das favelas do Rio de Janeiro, as favelas vão seguindo o caminho do emprego, o caminho da construção civil. Onde tem emprego, vai surgindo favela, porque as pessoas vão atrás da vida. A favela é vida. E os lugares de favela com muita precariedade, mas são lugares onde as pessoas reinventam a vida através da alegria. São lugares de cultura, são lugares de pessoas felizes, com todas as dificuldades que tem, com toda a falta de política pública que tem. Não é um lugar onde predomina a raiva, o ódio e a violência. É um lugar que tem violência, é um lugar que tem abandono, mas é um lugar de reinvenção da vida. Essa é a alma carioca. Agora, não merece passar pelo que está passando. As pessoas não podem morrer porque tem excesso de chuva que cai e falta de água que se bebe, que é um resumo que está acontecendo no Rio de Janeiro hoje, né? Você não tem água para beber e você tem água demais destruindo as casas e a vida das pessoas. Isso é criminoso o que o Crivella faz com o Rio de Janeiro. Uhum. Sobre o Rio de Janeiro, tem algumas perguntas para fazer para o senhor. A primeira delas, ainda nesse assunto de favelas, é como aumentar a presença do Estado nelas. Claro. Como fazer o Estado chegar a elas, porque há regiões também que o Estado não se faz presente. Completamente. Eu acho que nas áreas do tráfico, você tem um Estado ausente. Né? E aí surge ali o poder local, que tem muito pouco de crime organizado. Tem de crime violento, tem muita arma, muito conflito, muita morte, mas não é um crime organizado. Ele é organizado internacionalmente. Mas aquele garoto ali que está com um fuzil na mão, né, que tem dor de dente porque nunca foi dentista, porque saiu da escola na 2ª série, porque está de Havaiana e que não vai chegar aos 25 anos, aquilo ali não é o crime organizado. Aquilo é um crime violento, não é o crime organizado. O crime organizado é quem ganha dinheiro com aquela arma, quem ganha dinheiro com aquela droga que não está ali. O dinheiro do tráfico, ele não fica na favela. Aquele líder local do tráfico, ele nunca saiu da favela. Ele não tem a menor ideia, ele nunca saiu do Rio de Janeiro. Então ele não tem a menor ideia de por onde está o dinheiro do crime. O dinheiro do crime está nas grandes contas. Aliás, uma maneira importante que o mundo inteiro já descobriu de investigar o crime é investigar o dinheiro do crime. Se você investiga só quem aperta o gatilho, você vai fazer isso sua vida inteira. E você não vai chegar a uma forma eficaz de enfrentar o crime, porque você não vai no dinheiro do crime. Tem que ir no dinheiro. Quem ganha dinheiro com crime? Então, investir para combater o crime no Rio de Janeiro é investir em inteligência. Não é investir em tiroteio. Porque isso mata o policial, mata o morador, mata o familiar e torna a favela um lugar de tiro, de conflito. Né? Então, o tráfico ele é uma área de abandono. A milícia é estado leiloado. Há interesse do poder público em leiloar aquele lugar. Então, a milícia toma conta de tudo e elege gente ali dentro. Elege prefeito, elege senador, elege muita gente importante. Né? São lugares diferentes. Primeira coisa, o Estado não pode ter conivência com o crime. O Estado não pode visitar o crime. O Estado não pode ter relações com o crime, né? Que é o que a gente tem hoje na República Brasileira. Então, você tem que enfrentar o crime. Enfrentar o crime no Rio de Janeiro é papel da Prefeitura, do Estado e do Governo Federal. E tem que trabalhar juntos. É investir, tem que disputar essa juventude, por exemplo. A rede de escolas do Rio de Janeiro é a maior rede da América Latina de escolas. Você tem uma capacidade escolar, pedagógica no Rio que nunca foi aproveitada. Você tem que disputar essa juventude, disputar com cultura, disputar com presença. Você tem que chamar esses moradores para uma gestão que você vai ouvir esses moradores. A favela sabe o que a favela precisa. Né? A favela sabe o que a favela precisa. Você tem que ter canal de escuta, canal de participação efetivo. Aquela origem lá atrás do orçamento participativo
Você tem que fazer uma gestão mais participativa, onde você vai gastar menos e vai gastar melhor. Isso é uma maneira de você entrar nos lugares. Não cabe à prefeitura trocar tiro com o tráfico, mas cabe à prefeitura disputar a juventude que o tráfico se utiliza dela, com escolas melhores, com trabalho de cultura, com acesso. Isso, sem dúvida, a prefeitura pode fazer. Uhum. E como que a prefeitura pode participar mais da parte de segurança pública? Porque a segurança pública ela é uma atribuição principalmente do Estado, não? A polícia é do Estado, né? A segurança pública é de todo mundo. A segurança pública é de todo mundo, né? Na verdade. E você tem experiências no mundo sobre isso, né? Na última eleição, 2016, respondendo essa pergunta, um dos exemplos que eu dei foi de iluminação pública. E eu lembro que, na época, a extrema-direita pegou isso para dizer que eu ia resolver o problema da segurança com uma lanterna. Essa época de baixaria, de pouca inteligência, de fake news, né? Mas a iluminação pública, evidentemente, cabe ao poder municipal e é um instrumento importante, acoplado a outros da segurança pública. É óbvio, quanto mais escuro, ermo e sem movimentação da sociedade, mais sujeito a práticas de crime você está. Isso é uma regra mundial. Saiu uma reportagem agora há pouco tempo, de Nova York investindo em iluminação pública em áreas de maior índices de criminalidade para reduzir criminalidade. Nova York, né? Então você tem estudos no mundo inteiro que mostram isso. Tem um estudo importante hoje no mundo que é dizendo o seguinte: nas cidades onde você faz a população circular mais, diminui os índices de violência, né? Isso é importante. E aí eu fui para alguns lugares. Então eu visitei Medellín, visitei Bogotá, visitei Nova York, visitei algumas cidades que são interessantes, né? Primeiro, as cidades podem ser mais justas. Então, o Rio de Janeiro, por exemplo, que é uma cidade muito desigual, né? Você pode tornar a cidade mais justa. Tornar a cidade mais justa significa o quê? Você pega uma região como a região portuária do Rio de Janeiro, que é uma região maior do que Copacabana, pouca gente sabe disso. Você fazer com que a população que trabalha no centro possa morar ali e ter uma política de moradia com estímulo a aluguéis mais baixos, você tem um planejamento da cidade, onde você torna essa cidade mais justa, isso reduz índices de violência. Isso cabe à prefeitura fazer. Então tem um nível de ousadia, de inteligência, de entender o que deu certo no mundo, que o Rio de Janeiro podia estar fazendo, né? Tem coisas que são absolutamente compatíveis com a cidade do Rio de Janeiro, com demandas do Rio de Janeiro. E não se faz porque criou-se essa ideia de que segurança pública quem combate é a polícia. A ação preventiva para que o crime não aconteça não é a polícia que vai fazer. A polícia vai tratar quando o crime acontece. Você tem que ter uma ação anterior. Por exemplo, um mapa da violência. A cidade do Rio tem 160 bairros, né? Que tipo de violência acontece em cada bairro? A violência que tem no bairro, como a Pavuna, é completamente diferente da violência que tem em Ipanema, né? A violência que você tem no Cosme Velho é completamente diferente do que você tem em Barros Filho. Então, a prefeitura pode perfeitamente fazer um mapa da violência e dizer, olha, nesses bairros aqui, ou nessas regiões, o crime que está acontecendo é esse. Que tipo de ação a prefeitura pode ter em cada bairro perante o tipo de violência que tem naquele bairro, para direcionar com inteligência. Isso pode ser feito. Nunca foi feito. Uhum. E, deputado, a gente está falando muito sobre o Rio, tem um motivo para isso. Claro. Vou fazer uma pergunta direta. O senhor vai ser candidato à prefeitura, né, nesse ano? Maurício, só serei candidato se tiver uma unidade ampla do campo progressista, né? Então, isso hoje não está dado, isso não está consolidado. O meu grande objetivo hoje é lutar e defender a democracia brasileira. É enfrentar o que a extrema-direita brasileira está fazendo hoje. Eu não posso, depois de tantos anos como professor, né, como defensor da democracia, deixar para os meus filhos um país entregue a pessoas que governam com medo e com ódio. O medo como forma de fazer política, promovendo o medo e com ódio. Eu não posso deixar isso como herança. Então, assim, eu preciso jogar toda a minha força no enfrentamento à extrema-direita brasileira. Porque não está no campo democrático, né? Não está no campo das ideias, está no campo da morte das ideias. E isso é muito grave. Então eu preciso saber onde eu sou mais útil no enfrentamento a essa extrema-direita, à crise da democracia brasileira. É no parlamento ou é disputando uma cidade? Né? Eu não tenho essa clareza ainda. Mas para disputar uma cidade tem que ter um projeto coletivo, né? O partido que eu estou tem que estar preparado para essa disputa, tem que entender o seu papel, e tem que ter uma unidade com todo o campo progressista. Se essa unidade for construída e meu nome for um consenso nessa disputa, ok. Se não for, dentro do Congresso Nacional tem um papel que é importante. Eu tive um primeiro ano, eu estou há muito pouco tempo no Congresso, né?
e o primeiro ano inteiro no enfrentamento dentro de um debate importante do pacote anticrime, onde a gente deu uma contribuição grande. Eu estou na comissão da reforma tributária, né? Então eu estou em comissões importantes, eu tenho uma relação com os líderes partidários, não só da esquerda, muito grande. Então acho que eu tenho o que contribuir em Brasília. Aí sair de Brasília só se for com um projeto realmente estruturado de unidade, senão não faz sentido. Uhum. Quando o senhor fala de unidade da esquerda, o senhor fala de todo o campo progressista em torno da sua candidatura ou uma candidatura progressista, não necessariamente a sua? Pode não ser a minha. Se alguém tiver mais chance, tiver mais bem colocado na pesquisa, eu não tenho problema nenhum de apoiar alguém. As pesquisas me colocam muito bem colocado, mas eu não teria nenhum problema. Então eu acho que PT, PSB, PDT, PV, Rede, PCdoB, PSOL, o que está acontecendo é muito grave. Não está na hora de cada um olhar para o seu quintal, né? O que vai acontecer em 2020 pode nos ajudar muito em 2022. Porque se não tiver essa unidade, Maurício, corre o risco do Bolsonaro ser reeleito. É uma tragédia. É uma tragédia. O risco do Bolsonaro ser reeleito. Você imagina, ele já faz o que faz sendo eleito. Você imagina se ele estiver legitimado. Se o Brasil responde o seguinte, olha, o que ele fez esse ano, né? Essa tragédia econômica, essa forma de lidar com a imprensa, essa perseguição a artistas, essa perseguição à ciência e à tecnologia, o desmonte das universidades. Se ele for reeleito, o Brasil está dizendo o seguinte, pode fazer isso. É muito sério. O segundo governo dele certamente vai ser muito pior do que o primeiro. Então a gente tem que ter responsabilidade nesse enfrentamento. Todos nós. Não está na hora de cada um olhar para o seu quintal. Não está na hora de cada um olhar para o seu projeto pessoal. Então, se tiver unidade, eu vou. Se não, eu apoio quem estiver lá e eu fico aqui em Brasília. A respeito dessa unidade, parece que existe também uma resistência dentro do próprio PSOL, né, que uma ala do partido não seria favorável, né, a uma aliança, de repente, com o PT. Pois é, isso eu acho muito assustador, né? E aí pouco me importa se é uma ala minoritária, como é, ou se é uma ala majoritária. Mas nesse momento, você achar que o principal inimigo é um partido parecido com você, um partido que tem diferenças evidentes, mas um partido que está no mesmo campo, assim, a gente não está diante de um governo qualquer. A gente está diante de um governo que defende tortura, a gente está diante de um governo que defende milícia, a gente está diante de um governo que defende as ditaduras, a gente está diante de um governo que fala em desmonte das universidades, né, que, enfim, promove uma economia que torna o Brasil cada vez mais desigual. A gente está diante disso, a gente está diante do fechamento da democracia. E nesse momento, um setor do partido está olhando para a guerra dentro da esquerda, para saber quem é mais importante na esquerda, eu acho inaceitável. Eu acho inaceitável, completamente. Não dá para, nesse momento, ter maturidade. Não dá para, nesse momento, fazer política partidária como se estivesse fazendo política juvenil. Né? Não dá. Então, se for para isso, o candidato não tem que ser eu, sinceramente. E olhando para o cenário hoje na política do Rio de Janeiro, assim como no Brasil, né, a política no Rio ela parece muito polarizada. Pelo menos é a constatação de alguns analistas. Né? Sim, sim. E, bom, no cenário que está se desenhando numa candidatura à prefeitura, parece que há vários candidatos. Certamente. Uma pulverização grande. Exatamente. Desse jeito, parece que o senhor, que já se candidatou em outros pleitos, poderia sair na frente, poderia ser beneficiado, porque já é conhecido do eleitorado. Uhum. É essa análise que o senhor faz também? Eleição, ela tem muitas armadilhas, eu conheço bem. Né? Eu disputei 2 eleições para a prefeitura. Disputei as eleições de 2012 e 2016. Em 2012, eu cheguei a 29% dos votos na cidade do Rio de Janeiro. Disputei com o Eduardo Paes, inclusive. Foi quando o Eduardo Paes foi reeleito. Ele tinha sido eleito em 2008, foi reeleito em 2012. Em 2012 nós disputamos. Não teve um segundo turno, porque o terceiro colocado, que foi o deputado Rodrigo Maia, né? Teve 3%. O Rodrigo Maia teve 3% dos votos. Se o Rodrigo Maia tivesse 10%, tinha segundo turno. Né? E eu esperava que o Rodrigo Maia fosse melhor, inclusive, naquela eleição. Mas ele teve 3%. E os outros candidatos menos ainda. Né? E eu tive 29%, mas não teve segundo turno, porque o Eduardo fez uma aliança com 22 partidos, que já era a cara do que estava acontecendo no Rio de Janeiro, aquela sociedade indefensável, né? Que depois teve um monte de gente presa. Mas o Eduardo ainda não.
E aí o que acontece ali que deu no que deu. 2016, eu fiz uma disputa onde tinha muita pulverização. 2016 foi um ano muito difícil para o campo progressista, porque era o auge, né, da extrema-direita, era o golpe, era tudo que estava acontecendo. Tanto é que a esquerda perde no Brasil inteiro. 2016 é uma derrota nacional para a esquerda. Eu fui um dos poucos que cheguei no segundo turno, né? Eu consigo vencer o Flávio Bolsonaro e o Pedro Paulo, que era o candidato do Eduardo. Eu disputo com eles a vaga para o segundo turno e vou para o segundo turno com o Crivella, né? Quando eu vou para o segundo turno com o Crivella, o grupo bolsonarista gruda no Crivella no primeiro dia. E aí, aí começa uma fábrica de fake news muito violenta. Eu lembro que no primeiro dia, Maurício, primeiro dia do segundo turno, todos os taxistas do Rio de Janeiro receberam um áudio de uma pessoa imitando a minha voz, xingando os taxistas. Ali já era um exemplo do que ia acontecer. E diversos outros áudios, enfim, que era uma coisa mais absurda que a outra, né? Então era um nível de fazer política muito violento e que fugia do debate político, era feito com mentira, com invenções. E aí foi, evidentemente, difícil, já era um momento difícil para o campo progressista, para a esquerda, e no segundo turno o Crivella eu cheguei a 42% dos votos, mas a gente perde a eleição. Foram duas eleições onde a gente teve derrota eleitoral, mas muita vitória política, né? O cenário mudou. Você tem uma ascensão dessa extrema-direita, muito grave. O Rio de Janeiro numa crise muito profunda. Então, o que eu estou dizendo é, ou a gente consegue enxergar o que está acontecendo e ter um mínimo de maturidade e busca o que a gente tem em comum. Não está na hora de buscar o idêntico. Eu não posso buscar quem é igual a mim nesse momento. Eu tenho que saber quem é meu inimigo. E eu tenho que buscar quem é comum. O que eu tenho em comum com vocês aqui? Para que a gente possa criar um programa, criar um projeto, chamar a sociedade, fazer a sociedade acreditar na democracia, se envolver com isso e enfrentar quem realmente a gente tem que enfrentar. Porque se for para brigar entre quem é comum e esquecer o que está do lado de lá, eu tenho outra coisa para fazer nesse momento. Uhum. E colocando nesse cenário, o senhor candidato, quais seriam as principais áreas que o senhor daria um destaque? De repente a saúde, seria isso? A saúde não tem jeito, a saúde tem que ser prioridade. Porque a saúde, principalmente a saúde primária, aquela saúde preventiva, aquela saúde do atendimento à família nos Evita lugares, gastos, né, em outros... Evita a fila do hospital, exatamente, que é o que a população entende. Uhum. Né? Evita a fila do hospital. Você só vai... Imagina, se você tem um tratamento, o chamado médico de família, né? Tinha essa concepção, que é você ter uma equipe médica que atende um conjunto de moradores sistematicamente, ou seja, você evita problemas maiores, problemas crônicos, né, com um tratamento mais adequado de saúde preventiva. Isso é muito, porque isso é mais barato, né? Isso é mais barato. Porque, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde já comprovou que a cada R$1 investido em saneamento básico, você economiza R$4 na saúde pública. Esse raciocínio dá uma dimensão importante. A cada R$1 em saneamento básico, são R$4 que você economiza na saúde. Ou seja, se você tem água tratada, se você tem esgoto, você fica menos doente, né? Mas o Rio hoje convive com tuberculose. Nós voltamos a uma situação de 2 séculos atrás. No Rio tem áreas, como a Rocinha, por exemplo, que são áreas de enorme incidência de tuberculose. Isso não tem a ver com crise dos hospitais, isso tem a ver com uma ação da prefeitura de saúde pública. A saúde, sem dúvida, enfrentar a questão dos transportes, o direito à cidade. Hoje um morador de Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro, leva 3 horas para chegar no centro da cidade. Isso se dá pela fraqueza política, pela fragilidade política de enfrentar os interesses dos monopólios dos empresários de ônibus, né? Então tem coisas muito importantes no Rio de Janeiro que poderiam ser feitas. Agora, você tem que entender esse papel, para fazer isso tem que ter muita força política. E não dá para ir dividido para essa disputa, né? Senão realmente não vai fazer. Uhum. A tuberculose é um problema já muito antigo. Assim como a tuberculose, as chuvas nas cidades também são um problema histórico, né? E nada é feito para resolver, né? Pelo menos a percepção geral. O que o senhor faria para tentar resolver esse problema de alagamentos? É muito impressionante, né? Se você pegar... primeiro que a chuva é inevitável. Vamos combinar, chove. O Rio de Janeiro é um lugar que chove. Em alguns momentos do ano chove mais, como esse agora. Nós passamos o mês de fevereiro debaixo d'água. O problema não é a chuva ser inevitável, não. O problema é assim, sabendo que a chuva é inevitável, o que você faz? O Crivella não podia ter tirado todos os recursos que ele tirou da contenção de encostas e da prevenção de enchentes, né? Nós tivemos uma CPI feita agora na Câmara Municipal
que inclusive foi presidida pelo vereador Tarcísio Mota, que é do PSOL, que é meu grande amigo de muitos anos. Um trabalho belíssimo feito. E se mostrou ali com todos os números. O Crivella chegou a tirar 90% dos recursos destinados à prevenção da chuva, né? 70% da prevenção de contenção de encostas. Então foi um ato criminoso. Quando morre alguém pela chuva, tem alguém que matou. É quem tirou a verba, né? Mas você vai evitar todos os acidentes? Não, mas você vai reduzir bastante. Tem algumas áreas que são de maior complexidade, claro, mas você tem verba pública. Então, a primeira coisa é o seguinte: vamos aplicar a verba pública onde tem que ser aplicada. E aí você tem que ter equipe técnica. Você não pode pegar os técnicos e substituir por fiéis amigos seus da igreja ou por cabos eleitorais. O Crivella fez isso. Você tem que pegar... Você tem gente técnica no Rio de Janeiro. Você tem inúmeras universidades com estudos avançadíssimos de ações preventivas para enchentes. Pega o conhecimento das universidades, e aí é um crime que o Bolsonaro está fazendo com as universidades. Você pega o conhecimento provocado pelas universidades e transforma em política pública. É isso que tem. O Rio de Janeiro tem quantas universidades produzindo conhecimento, né? Faz isso. O Crivella não fez nada disso. Então isso não é difícil resolver, não. Se você pegar lá o trabalho da CPI das enchentes, você vai ver que tem um caminho relativamente simples para ser feito. Uhum. E o senhor elogiou agora o vereador Tarcísio. Queria perguntar para o senhor se o vereador Tarcísio ou algum outro quadro do PSOL ele teria algum papel de destaque numa eventual prefeitura comandada pelo senhor? Eu acho que você tem que ter uma aliança, eu acho assim, se não tiver uma aliança ampla da esquerda e se o PSOL não tiver uma capacidade de entender isso, eu não sou candidato e eu vou respeitar as decisões que forem tomadas no Rio de Janeiro. Agora, você tem uma quantidade muito grande de gente boa, né? O Tarcísio é extraordinário, um dos melhores vereadores que a cidade já teve. Mas eu acho que ele cumpre um papel importante como vereador. Mas você tem, por exemplo, na UFRJ, na Universidade Federal de Janeiro, você tem um setor da economia, né, que entende a cidade, que estuda a receita, que estuda a economia da cidade, que tem alternativas, que são extraordinários. Tem que chamar essas pessoas, né, para dentro do campo público. O seu secretariado seria técnico, não há dúvida disso. A questão ambiental, né, você tem lá na Universidade Rural do Rio de Janeiro uma quantidade enorme de pesquisadores, de pessoas com capacidade de gestão, com capacidade técnica. Você tem que chamar o que há de melhor. O Rio de Janeiro vive um momento, né, que você tem que chamar para ser secretário de saúde alguém, o Drauzio Varela, né? Coitado do Drauzio, você me perdoe, Drauzio, eu não comentei com vocês, mas eu estou dando só um exemplo aqui. Mas tem que chamar alguém que é inconteste, alguém que vai chegar e vai fazer um trabalho transformador, né? Quem é o melhor educador do Rio de Janeiro hoje, quem é, né, assim, é isso, tem que chamar. Não tem que pegar a prefeitura, nesse momento, a crise é tão profunda, tem que pegar a prefeitura e falar, vem cá, os partidos estão me apoiando, quantos cargos você quer? Aí acabou. Aí é fazer mais do mesmo. Aí é fazer o que o Bolsonaro está fazendo, chamando de nova política. Não tem nada de novo nessa história. Foi o governo que mais vendeu emenda. Foi o governo que, para transformar o filho em embaixador, que é a coisa mais patética que eu já vi na República, para transformar um filho mimado em embaixador, vende verba da saúde. Né? E aí depois vai para os meios de comunicação dizer o Congresso está me chantageando. Mentira! O Bolsonaro está mentindo. O Bolsonaro fez acordo. O Bolsonaro está mandando, eu desafio inclusive, o Bolsonaro está mandando esta semana um novo PLN dizendo que a grana do orçamento vai ficar uma parte para o Congresso, uma parte para ele. Fez esse acordo. E aí depois chama a população para ir para a rua para lutar contra o Congresso, porque o Congresso está chantageando. Mentira. Para aprovar a reforma da Previdência, comprou deputado. Sempre fez a velha política, porque sempre viveu da velha política. O Bolsonaro está no Congresso há 30 anos. Por onde o Bolsonaro andou? Bolsonaro foi do mesmo partido que o Paulo Maluf. Paulo Maluf representa a nova política? Desde quando? Qual foi o momento que o Bolsonaro fez uma fala sobre Paulo Maluf, que foi seu aliado político a vida inteira? Sempre fez parte do que há de pior na política, sempre fez parte do esgoto da política. Né? Mas consegue, no momento de desilusão muito profunda e com razão da política nacional, criar uma ideia de que ele é antissistêmico, que ele é contra a política. Não é. Faz a política mais velha. Né? Mas se comporta, cria uma estética política para fingir que não é político. Na hora de falar para o PIB, leva um palhaço. Tinham 2 palhaços, né? Na hora de falar do PIB. Né? Um sorriso boçal, dizendo, eu não sou político, né? Como se a atrapalhada e a boçalidade criasse uma nova política. Não, não cria.
Ele tem as piores práticas fingindo ser diferente. Isso a gente tem que enfrentar. O senhor, como deputado, como que o senhor vê um comportamento que aconteceu mais ou menos o seguinte nessa questão do orçamento impositivo. O senador Davi Alcolumbre publicou na conta dele no Twitter que houve um acordo, né, feito entre o Executivo e o Legislativo. Depois, o presidente Jair Bolsonaro ele foi também no Twitter e disse que não houve negociação. Claro. Ou seja, parece que um está desmentindo o outro. Né? Dá essa impressão. Né? Tem uma maneira de você saber quem está falando a verdade e quem não está. Bolsonaro vai mandar um novo PLN organizando o orçamento e dividindo ou não vai? Vai, já mandou. Tem ou não tem acordo? Quem é que fez o novo PLN? Exatamente. E do ponto de vista institucional, como que você enxerga esse tipo de relação? O Bolsonaro mente. E eu quero dizer o seguinte, a lei orçamentária aprovada é uma lei ruim. Aliás, com o voto favorável do Eduardo Bolsonaro. Diga-se passagem. Pega lá como é que o Eduardo Bolsonaro votou. Mostra, ele votou favorável a essa lei. A lei é ruim. Realmente é um absurdo você pegar 30 milhões, seja lá o valor que for, e colocar na mão de um deputado, né, que será a pessoa que vai controlar a lei orçamentária, e esse deputado ter a capacidade. Isso não se faz em governo nenhum. Nem governo do PT, nem governo do Bolsonaro. Isso é uma medida errada. Eu acho que essa medida tem que ser derrubada, inclusive. Está errado. Eu acho que um governo eleito tem que governar e tem que ter capacidade orçamentária. Cabe ao parlamento outra coisa. Essa lei aprovada por todos, inclusive com o voto do Eduardo Bolsonaro, foi uma lei mal feita. Acho que o parlamento errou ali. Ok. Mas isso foi feito combinado com o governo Bolsonaro. Tanto é que eles votaram favoráveis. Só que o Bolsonaro, como ele foi eleito de uma maneira dizendo que não é político, ele precisa colocar o povo contra o Congresso, o que é um absurdo. Ele precisa o tempo inteiro dizer, tento governar e não consigo, mas aí vende emenda para fazer o filho embaixador. Tento governar e não consigo, aí vende emenda para fazer a reforma da Previdência. Tento governar e não consigo, e aí faz acordo sobre orçamento. Então ele age como todos, com a velha política, ele é um representante da velha política, sempre foi, só que ele finge não ser porque ele foi eleito, ele precisa governar como se não fosse político. E aí isso vai desde os seus trejeitos, né, que tem uma dose de boçalidade, né, até essa maneira de você fingir que não está fazendo o que está fazendo. Ele está enganando os seus eleitores, absolutamente enganando os seus eleitores. Agora, diálogo, o governo vai ter sempre que ter com o legislativo. Vender emenda é outra coisa, que é o que ele faz, que os governos sempre fizeram. Esse episódio agora, eles chegaram a um acordo. Vai ser um valor para o orçamento quem vai controlar uma parte do orçamento será a comissão de orçamento, né, da Câmara, vai ser 15 milhões, e os outros 15 vão ficar para o governo. O Bolsonaro fez esse acordo. 15 bi, não é? 15 bi, perdão. E o Bolsonaro fez esse acordo. Certo. E um dos pilares de sustentação do governo atual parece ser a economia. Né? Grande parte da popularidade do presidente, né, que tem caído, mas ainda é alta. Mas o apoio que ele recebe vem em grande parte do mercado financeiro, né, dos empresários, muito por causa do ministro Paulo Guedes. Qual que é a percepção que o senhor tem do comando do Guedes na economia e da agenda dele reformista? Acho que o Guedes está muito perdido. Né? Eu tenho total divergência com a concepção que o Guedes tem de sociedade, de economia, enfim, a defesa que ele fez da reforma da Previdência, a defesa que ele fez do Chile como modelo a ser seguido, e o Chile está dando exemplo que não é só olhar o que está acontecendo com o Chile até hoje, é muito impressionante. Agora, o Guedes não está conseguindo fazer, ele está desmontando o Estado, o Guedes tem um projeto de privatização muito pesado, o Guedes tem uma falta de preocupação gigante com os pobres, e isso ele diz. O Guedes tem uma veia aristocrática, né, de casa grande, que é podre. Né? O Guedes falar o que falou das empregadas domésticas. Não, a economia, não tem problema o dólar estar alto, porque você tinha muita doméstica viajando para os Estados Unidos. Alguém que diz isso é alguém que é um senhor de casa grande, dono de escravos. Ele se comporta assim, como um dono de escravo. A gente não precisa mais de donos de escravos. Nós superamos a escravidão. A República Brasileira precisa de fato superar a escravidão. A República Brasileira não pode ter como ministro da Economia um escravocrata, que é o que a gente tem hoje, né? E um presidente racista. Então isso é um lugar de desenvolvimento muito perigoso.
Mas o apoio do Bolsonaro, só para a gente equilibrar isso, de um lado você tem um mercado que queria tirar o PT e apoia o Bolsonaro, apesar do Bolsonaro, porque tem isso. Eu já conversei com muitos setores do mercado, eu converso com todo mundo. E o que eles dizem é o seguinte, não, a gente queria tirar o PT. Então a gente vai apoiar esse governo apesar do Bolsonaro. E aí eu acho que tem um erro histórico muito profundo que esses setores do mercado estão fazendo. Não dá para você conviver com o apoio à tortura, mas pensando na Bolsa. Não dá para você ter uma ameaça à democracia pensando na queda ou não do dólar. Não dá, assim, não dá mais para o mercado imaginar que a sociedade não é feita só de papéis e de fluxo de informação. A sociedade é feita de pessoas. Não dá para o mercado namorar com o fascismo. Não dá para o mercado pensar na Bolsa e apoiar um ditador. Não dá, isso não é aceitável para as pessoas do mercado. Não dá para você pensar que uma sociedade que pode ter a democracia rompida no Brasil como está tendo, não dá para ter um presidente que apoia a milícia e você diz, não, ele apoia a milícia, mas houve uma melhora aqui na Bolsa. Isso não dá, isso não está num campo aceitável da democracia. E eu converso isso com os setores do mercado. E muitos da área do mercado já estão entendendo que falam assim, não, realmente não está num patamar, para usar o Bruno Henrique do Flamengo, não está num patamar, né, aceitável. Isso é outro patamar. Né? Não dá. Bolsonaro é outro patamar, não é um patamar aceitável, não é um patamar democrático, não é um patamar negociável. Não é um governo conservador. É um governo tirânico, um governo autoritário. É um governo de ruptura democrática. Nenhum setor da economia devia aceitar isso por índices econômicos. Vamos estabelecer um campo republicano e fazer uma disputa política num campo republicano, ok, de projetos econômicos, de projetos sociais, de projetos de assistência. Vamos disputar a concepção de Estado. Não vamos disputar isso com ameaça de ditadura. Isso não é uma disputa que está num campo possível das coisas, né? Então, acho que isso é um processo que está amadurecendo no Brasil nesse momento. Agora, tem um campo de fanáticos, que é a base do Bolsonaro, que aí nada tem a ver com a economia, né? Que é o impressionante ministro da Educação, né? Impressionante com C, como ele escreve, né? Que caça professores, né? Que caça artistas. Ontem eu estava vendo que a base bolsonarista está batendo na Regina, já está pedindo a demissão da Regina Duarte, né? Com argumentos absolutamente fanáticos. Então você tem ali uma base fanática que não é bom para o Brasil, né? Esse grupo precisa voltar ao tamanho que ele sempre foi, que chegava ali a 10%, 9%, que qualquer sociedade pode ter. Agora, este fanatismo governar o Brasil, eu acho que tem que gerar em todos nós uma concepção de que não dá. Né? O que a gente faz para restabelecer a República e a democracia no Brasil? Eu achei interessante que no discurso da Regina Duarte, quando ela estava tomando posse, ela fez questão de dizer que foi seduzida pelo convite, pela promessa de ter carta branca, né, para fazer o que ela quiser nessa área cultural. Vamos ver quanto tempo, né? Parece uma sinalização clara, né, que ela queria deixar claro, evidente ali naquele momento que ela tinha total liberdade, já que isso foi prometido. Já começou a ser atacada pelo Olavo de Carvalho e companhia. Aliás, um parêntese, ontem eu recebi algumas cópias de Twitter desse grupo extremista bolsonarista que eu, assim, cheguei a achar engraçado. É trágico, mas é engraçado. Que uma das críticas que faziam a Regina Duarte é que ela teria relações comigo e que estaria indicando gente que era ligada a mim. Eu nunca encontrei a Regina Duarte. Eu não a conheço, né? Então, assim, é um nível de loucura, é um nível tão grande de maluquice nessas pessoas que estão governando o Brasil, que tudo pode acontecer. Você imagina, agora eles estão acusando a Regina Duarte de ser de esquerda. Então ela tem que ser emitida, porque o grupo ligado ao Olavo... O Brasil não pode. O Brasil não pode ser governado por essa insanidade. Não dá. Né? Então a gente precisa restabelecer uma disputa política dentro de um campo democrático. E aí o setor do mercado, o setor da inteligência, o setor das universidades, o campo progressista, o campo conservador, né, precisam entender isso. Uma coisa que eu achei interessante também, agora há pouco o senhor comentou que tem conversado com pessoas do mercado. E isso é uma crítica que a oposição sempre fez ao senhor, né? Sempre tentaram colocar no senhor a imagem de uma pessoa radical, uma pessoa que não conversa com empresários, não conversa com empreendedores. Queria perguntar para o senhor a frequência, né, desses diálogos, claro, e as propostas do senhor também para a economia. Não,
Imagina, olha, eu sempre... Isso só fala quem quer criar rótulos, né? Eu sempre fui deputado estadual 12 anos, né? Como deputado estadual, cansei de aprovar leis importantes com deputados de outros setores. Por exemplo, eu sempre tive um trabalho muito grande na área de direitos humanos, segurança pública, né? Eu criei uma lei que é o mecanismo de prevenção à tortura, né? Que é baseado no protocolo da ONU, que o Brasil é signatário. Essa lei é minha, com o líder do PMDB e com o líder do PSDB. A lei é nossa. Eu chamei os dois, falei, gente, olha, tem um protocolo da ONU, tem aqui representantes da ONU, queria que vocês recebessem comigo, queria fazer junto com vocês um protocolo de defesa da democracia contra a tortura. Vamos fazer o Rio de Janeiro ser protagonista de um trabalho preventivo na área de tortura. A lei foi aprovada por unanimidade e hoje o Rio de Janeiro é uma referência nisso. Uma lei minha, do líder do PSDB e do líder do PMDB. Eu não chamei a esquerda para fazer, porque esse era um assunto que deveria ser um assunto de todos nós que defendemos a República, e aprovei. E aprovei várias outras assim, né? Então, sempre dialoguei dentro da política e fora com um conjunto amplo da sociedade, né? No Rio de Janeiro, sempre procurei setores empresariais, por exemplo, setor donos de bares e restaurantes. Sempre conversei com donos, porque bar e restaurante é quem mais emprega jovem. Sempre me reuni com os donos de hotéis, sempre me reuni para ouvir o seguinte... Que é fundamental na economia do Rio de Janeiro, né? Sempre me encontrei com esses setores para ouvi-los, quais são as propostas concretas que a gente pode fazer, ouvindo o setor emprego, porque claro que é importante ouvir, você não tem uma sociedade hoje sem empreendedor, você não tem uma sociedade hoje sem empresário, né? Há pouco tempo a revista Exame me chamou para uma reunião em São Paulo, com 15 grandes empresários de São Paulo, que eles queriam entender o que estava acontecendo, qual era o meu olhar sobre o governo Bolsonaro, sobre relações com milícias. E eu fui. A gente passou uma noite inteira fazendo um debate excelente, altíssimo nível. Setores do mercado, do alto mercado brasileiro, que apoiaram o Bolsonaro. E eu fui duro na crítica com eles, mas construtivo na alternativa, de saída disso. Tem que ter diálogo, né? Tem que ter um diálogo. Você não precisa mudar de princípio nem se vender, mas você tem que ter capacidade política e a capacidade de diálogo. Eu sempre brinco, porque eu gosto muito de futebol, né? Eu sou apaixonado por futebol, por samba, e eu sempre brinco dizendo assim, política é resenha. Política é a capacidade de resenha. Tem que ter resenha, tem que ter conversa. Agora, tem que ter princípio? Óbvio. Você é movido por princípio, mas o seu princípio não pode te levar a um ato de isolamento ou de burrice. O seu princípio tem que ser aquilo que guia a sua capacidade de resenha, de diálogo. Deputado, a gente já está conversando há bastante tempo. Eu queria passar por uma fase de perguntas que a gente sempre faz. Meio que um bate-bola, são perguntas simples. Aliás, são perguntas de assuntos complexos, mas para responder da forma mais breve possível. Basicamente um sim ou não, mas você pode se estender um pouco se achar necessário. Tá bom. A primeira delas é se o senhor é a favor de liberar o aborto em mais casos do que a legislação atual prevê. Eu acho que esse é um debate que quem tem que responder são as mulheres, porque não sou eu que vou fazer. Agora, hoje você não consegue fazer o aborto legal. Hoje há um impedimento ao aborto legal, né? Eu acho que o Brasil tem que ouvir o que as mulheres pensam sobre isso, né? Isso é fundamental. Isso é um debate mundial. Portugal, que é um país católico, avançou sobre isso, né? Fez um debate muito mais responsável que a gente está conseguindo fazer. Hoje, o aborto ilegal ele é a quarta causa-morte de mulheres no Brasil. Então, acho que quem tem que responder sobre os avanços da política pública de saúde de aborto são as mulheres. E eu vou respeitar a opinião delas. O senhor é a favor ou contra descriminalizar o consumo recreativo de drogas consideradas mais leves, como a maconha? Olha, eu estou hoje na comissão da cannabis medicinal dentro do Congresso Nacional. Nem para isso a gente está conseguindo um avanço adequado, apesar de um trabalho excelente feito pelo deputado Paulo Teixeira, que preside essa comissão, né? A cannabis medicinal hoje é fundamental para tratamento de doenças gravíssimas, né? Câncer, enfim, tantas outras que você tem hoje, Parkinson. Então, você tem hoje uma possibilidade muito grande de saúde pública com medicamento medicinal. E isso é um problema do governo Bolsonaro hoje. Mas eu acho que a política de segurança pública precisa fazer um debate mais concreto sobre política de drogas, né? As pessoas não estão morrendo de overdose, as pessoas estão morrendo por tiro. Então, a gente tem que ter política de saúde pública sobre drogas. E vou te dar um exemplo. Álcool. A gente não tem hoje uma epidemia de drogas acontecendo no Brasil. A Fiocruz fez uma pesquisa extraordinária
e mostrou que se tem algo que se aproxima de uma epidemia de drogas hoje é o álcool. Mais do que qualquer outra droga ilícita. E o álcool é uma droga lícita. Alguém em sã consciência acha que a gente tem que criminalizar o álcool? Não, a gente tem que ter políticas de saúde sobre álcool, né? Como a gente tem política de saúde sobre tabaco. O número de pessoas que consomem cigarro diminuiu no Brasil. Diminuiu por quê? Porque cigarro é proibido? Não, porque você tem essa política de saúde, de controle. O Estado controla o comércio do cigarro. Por isso você reduz o número de pessoas consumindo. Eu quero reduzir o número de pessoas usando droga. Eu acho muito importante reduzir o número de pessoas usando droga. Para isso, a droga tem que ser controle do Estado. O senhor é a favor ou contra uma lei que dê autonomia política e operacional ao Banco Central? Olha, eu acho ruim essa autonomia do Banco Central, porque eu acho que a economia tem que estar a serviço das pessoas. A economia não pode estar a serviço de papéis. Eu respeito muito as leis de mercado, eu respeito muito quem entende o mercado. Eu acho que você não tem hoje uma sociedade sem mercado, mas você precisa ter uma economia voltada para as pessoas. Não dá para a Bolsa estar ótima e você ter 12 milhões de brasileiros desempregados. Não dá para você ter a volta da fome e a volta da mortalidade infantil, enquanto os índices da Bolsa estão ok. Eu acho que a gente precisa adequar uma sociedade de mercado a uma sociedade de pessoas. Esse é um desafio do mundo hoje. O senhor é a favor ou contra flexibilizar a regra para o porte de armas? Eu sou absolutamente contrário a isso. Eu acho que quanto mais armas circulando na sociedade, mais mortes. Isso é uma regra mundial. Todos os estudos mostram isso. E vou dar um exemplo para as mulheres que possam estar nos assistindo, né? O mapa da violência mostrou o seguinte: nos últimos 5 anos, o número de mulheres mortas por armas de fogo dentro de casa cresceu 23%. O número de mulheres mortas por armas de fogo fora de casa cresceu 6%. A ideia de que ter uma arma em casa protege a família, a mulher não está incluída nessa família. O número de feminicídios aumentou com armas dentro de casa, né? Então, onde tem arma, tem possibilidade maior de homicídio e de morte. O senhor é a favor ou contra o projeto da escola sem partido? Olha, eu sou professor de História. Eu fui um professor muito querido. A minha vida inteira fui muito homenageado pelos meus alunos e aquela foi a minha grande formação, né? Eu nunca trabalhei em escola com partido, mas sempre trabalhei em escola com liberdade. Eu sempre trabalhei com uma escola livre de pensamento, onde as pessoas pudessem pensar diferentes, pudessem produzir ideias. Escola com mordaça, escola com controle ideológico de governo fascista é um dos maiores atrasos que a gente pode ter. Eles não querem uma escola sem partido, porque a escola com partido não existe. Eles querem uma escola sem liberdade de pensamento. É isso que eles querem. E eles fingem que é um combate à escola com partido. Não tem escola com partido. Agora, a gente não quer escola com mordaça, a gente não quer escola com controle militar, a gente não quer escola com controle ditatorial de presidente. Isso não. É a favor ou contra a redução do número de deputados no Congresso Nacional? Olha, isso é uma bobagem muito grande. Eu acho que a gente tem que fazer o deputado trabalhar. Acho que a ideia de criminalizar o parlamento atende aos ditadores de plantão, né? Eu acho que tem muito deputado que não vale nada, que não trabalha, como tem outras profissões, como tem outros lugares também. Não vou citar aqui para não criar problema com nenhuma categoria, né? Mas não está no número de parlamentares o problema do parlamento. Está em você ter cobrança, está em você ter mais transparência, está em você acompanhar o seu eleitor. Mas o Congresso é um espaço muito importante da democracia. Não dá, todo ditador, a primeira coisa que faz é fechar o Congresso. Então o discurso que criminaliza o Congresso, que criminaliza o parlamento é muito ruim. Eu não estou aqui defendendo o deputado que não trabalha. Eu trabalho muito, trabalho demais, né? E sempre produzi muito. Agora, tem deputado que não trabalha? Tem. Cabe ao seu eleitor, cabe à transparência, cabe à imprensa, todo mundo cobrar uma produção do parlamento maior. Mas o parlamento, ele é um espaço decisivo para ter o equilíbrio dos poderes. É a favor ou contra o sistema de capitalização? O sistema de capitalização que você diz da Previdência. Da Previdência? Não, imagina, isso é um horror. Isso é você tirar o direito previdenciário e jogar para o mercado. Isso deu errado no Chile, gente. Olha o que está acontecendo no Chile, né? E o Chile foi destruído pelo sistema de capitalização no Chile. Hoje, no Chile, só para dar um exemplo que eu estou citando aqui o Chile, o sistema de capitalização, a reforma previdenciária do Chile foi feita no último ano do governo Pinochet. O Paulo Guedes tem o seu dedo lá também, né? Parece que gosta desse tipo de governo. E hoje, na primeira geração de aposentados depois desse plano, 90% dos aposentados do Chile hoje recebem menos que o salário mínimo.
Esse é o resultado da política de capitalização do Chile. Recebem menos que o salário mínimo. É isso que a gente quer? Não, né? Faltam só duas. A favor ou contra que igrejas tenham imunidade tributária? Olha, quando você fala igreja, você está gerando uma generalização muito grande, né? Você tem aí desde igrejas muito pequenas que têm mais dificuldades a mega empreendimentos religiosos, né? Mas você não tem que ter uma prioridade de uma ou outra religião para isenção tributária. Eu acho que isso é ruim. Eu acho que eu defendo a ampla liberdade religiosa e defendo o Estado laico. Né? O Estado tem que ser laico e ele tem que conviver com uma diversidade religiosa grande. Não é o que tem hoje no Brasil. Hoje você tem um Estado cada vez mais influenciado por um setor da religião e perseguição a outras religiões. Né? Então hoje a gente está invertendo todo o papel. Mas a princípio eu sou contra, eu acho que você tem que ter uma política igualitária para uma política pública igualitária para todas as religiões e sem a facilitação de uma ou outra. Agora a última pergunta, ela é um pouco mais longa, mas tá bom. Vou fazer rápido. O Poder 360 ele completa 5 anos nesse ano, agora em 2020. Ele é um veículo de comunicação que pratica o jornalismo profissional de maneira independente do ponto de vista editorial e financeiro. Qual que é a importância de veículos assim como o Poder 360 para a prática do jornalismo no Brasil? Olha, isso é decisivo, né? Então, por exemplo, a gente sentou aqui, eu não tinha a menor ideia do que você ia me perguntar. Isso não foi bom, que quem está assistindo sabe que a gente não combinou nada, né? Isso é fundamental. Acho que você tem que entrevistar alguém da esquerda, você tem que entrevistar alguém da direita, como vocês fazem. A imprensa, a liberdade de imprensa, ela é sempre muito decisiva para a democracia. Né? Se, por um lado, eu disse que qualquer ditador, né, persegue o Congresso e fecha o Congresso, persegue também a imprensa. O que a gente está assistindo hoje no governo Bolsonaro é uma violência contra jornalistas inaceitável. Ah, mas você já teve problema com a imprensa? Todo mundo já teve problema com a imprensa, faz parte. Agora, eu tenho um respeito pela imprensa enorme, porque a imprensa é decisiva para a democracia. Você tem que ter uma imprensa livre. Você tem que ter a capacidade de publicação livre. Óbvio que, agora, você tem que ser mais democrático, tem que ter, é óbvio que você não pode ter... É muito ruim uma mesma empresa ser dona de rádio, jornal e TV, é ruim. Isso em vários países do mundo não acontece. Você tem que debater mais a democratização e os limites disso, ok, sem que o Estado controle a imprensa. Agora, ter imprensa livre é muito importante. Ter o jornalista livre é muito importante. Ter um governo que respeite e que a imprensa possa ser investigativa, que possa fuçar, que possa perguntar, que possa expor, isso é decisivo para a vida melhor de todos nós. Né? A ideia de criminalizar os jornalistas, de criminalizar a imprensa, de perseguir jornalistas, é um sinal muito ruim que o país está caminhando nesse momento. Parabéns ao Poder 360, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com vocês, sempre que vocês quiserem eu vou estar aqui e acho que a gente precisa de mais espaços como esse no Brasil hoje. Prazer é nosso, deputado. Muito obrigado pela sua presença. Até a próxima.